Olá, eu sou o professor Wellington Douglas, da disciplina de História. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades, das APCs, que apesar muitos de vocês perderam o prazo, mas ainda pode enviar as APCs para receber a avaliação. Beleza? Nós vamos estar agora fazendo o quê? Uma revisão, correção geral dessas APCs. Tranquilo? Qualquer dúvida, manda no WhatsApp, manda no grupo, manda na plataforma, pessoal. Tá? Mas não deixem de realizar as atividades. É de extrema importância que vocês façam isso. E essa é a nossa última aula do bimestre. Beleza? Para deixar bem claro, a nossa última aula desse primeiro bimestre. Então, olha só, tem um link que já foi disponibilizado para vocês para responder, né, uma avaliação diagnóstica que veio do Estado, beleza? Para saber como está o desenvolvimento de vocês. São mais perguntas pessoais ali, tem de história, tem de matemática, como eu disse lá na primeira aula, tá? Tem de história, tem de matemática, é uma avaliação diagnóstica, é aquilo que você viu o ano passado. Então, o Estado está mandando essa avaliação para que todos realizem. Tem todo o tutorial, mandei também o tutorial no grupo. Alguns professores mandaram esta mesma avaliação em todas as salas, tá? O único professor ficou responsável aí para enviar essas avaliações, tá bom? Clica no link, entra com o seu login da EduTech, beleza? A sua senha, se você não mudou, é a data do seu aniversário aí, né? O dia, o mês e o ano do seu aniversário. Se você mudou e perdeu a sua senha, você provavelmente não deve estar assistindo esse vídeo. Ou esse vídeo vai ser disponibilizado para você na plataforma do YouTube. Se você perdeu a sua senha, vá na escola, tem um técnico lá responsável por isso que vai poder te ajudar. Também, se você não pode realizar essa avaliação do Estado pelo link, essa avaliação diagnóstica pelo link, pelo formulário, vá também à escola, tá? Tire um tempinho, vai na escola, pede para o responsável ir na escola para você ir lá, junto com você, para você ir lá fazer essa avaliação. Lá na escola tem alguns computadores, tem a internet. Então não dá para comportar todos os alunos da escola, mas alguns que não tiverem acesso para preencher essa avaliação, vá na escola e lá eles vão disponibilizar para você na sala de tecnologia para você realizar essa prova lá na escola. Tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir nosso conteúdo então aqui. Vamos fazer aquela revisãozinha básica mesmo daquelas atividades diagnósticas. Vamos começar por essa daqui, ó. Vamos lá. Muita gente teve dúvida nessas questões. Pessoal, olha só que simples que está aqui, ó. O que eu coloquei para vocês, ó? Até o link da pesquisa para você entrar e pesquisar sobre o iluminismo. Nós falamos bastante sobre o iluminismo aí, pessoal do 8º ano. Falamos bastante sobre o iluminismo e não tem como você não acertar essas questões, beleza? Muitos erraram. Eu não sei porque talvez não assistiu às nossas aulas, tá? Ou talvez não fez a pesquisa. Deixei o link aí por ser a primeira, né? Uma das primeiras avaliações aí do mês de março, tá bom? Do primeiro bimestre. Só lembrando, nosso bimestre já está encerrando, hein? Vamos lá então, o que é o iluminismo? O iluminismo é o nome dado, é o nome que damos ao conjunto de obras filosóficas e pesquisas científicas desenvolvida na Europa a partir do século XVII, o ano 1600, mais ou menos aproximadamente. Um período em que o continente vivia uma renovação cultural e científica marcante, sendo que as grandes navegações já haviam revelado quase todo o globo terrestre. Ao mesmo tempo, inovações científicas surgiram em praticamente todas as áreas das atividades humanas. Então, o iluminismo, lembra a lâmpada que eu falei na aula? Se você não assistiu, volta lá, dá uma revisada na matéria. Tá? Se você ainda não fez, faça essas atividades até o dia 30 agora, até o dia 1º, na verdade, até o dia 1º, para poder ser avaliado e ter uma nota aí do primeiro bimestre. Beleza? Sobre o iluminismo, é correto afirmar que o movimento iluminista foi inicialmente produzido nas áreas rurais? Não, olha aqui em cima, não está dizendo que foi nas áreas rurais. Nas navegações não é áreas rurais, não é no plantio. Foi um movimento responsável pela eclosão da Revolução Industrial na Europa? Não, não foi.
O iluminismo foi, entre outras ideias, uma resposta aos problemas enfrentados pela burguesia, a exemplo da excessiva intervenção do Estado na economia? Sim, pessoal, olha só, lembra da cultura? Eu vou minimizar aqui para vocês. Lembra da questão sobre a aliança entre a burguesia e o rei, para depois vir o quê? O que vinha depois? O absolutismo. Então a burguesia se uniu à monarquia para que pudesse intervir na economia nacional, né? Então a grande maioria dos teóricos eram burgueses. Os iluministas eram da classe burguesa, tá? Então ele simplesmente aí apoiava o rei, que depois veio o termo absolutismo, tá bom? Então, alternativa correta, alternativa C, beleza? As outras aí a gente pode cogitar, por exemplo, as ideias iluministas se restringiram à situação da França, situação francesa na época? Não foi só na França, né? Nós vimos aí, aqui fala sobre a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, as grandes navegações, que de início foi na Espanha e Portugal, né? Então, não foi só na França. Liberdade, igualdade e fraternidade foram ideias plenamente alcançadas pelo povo francês, referendados por Napoleão. Gente, olha só, hein? Napoleão nem tinha nascido ainda, tá? Essas são as ideias de Napoleão. Napoleão implantou, né, as ideias iluministas através da Revolução Francesa, sim, mas Napoleão não tinha nem nascido ainda no século XVII. Então, fora de questão aí. Leia as charges a seguir, questão número 2. Quando se fala em características do iluminismo, trata-se basicamente das características do iluminismo francês. Ou seja, embora estivesse por toda a Europa, então não somente na França, olha aí, respondendo aquela questão, a letra D, lá, colocando como falsa a questão D, da primeira. O iluminismo teve um centro de difusão a partir deste. Teve impacto maior em alguns países como em outros. Sua característica geral era sempre a mesma, a partir da certeza de que a razão era superior à fé. Portanto, negava a origem divina dos reis, porque não havia provas desta origem, ignorava qualquer crença religiosa que fosse contrária à evidência científica. Liberalismo econômico, ou seja, sem intervenção do Estado, por Adam Smith, contrário ao absolutismo avançado da ciência e da razão, predomínio da burguesia. A charge produzida em 1840 demonstra a situação dos trabalhadores desempregados na cidade da Inglaterra, na época da Revolução Industrial. O fator que explica a elevado desemprego dos trabalhadores foi, pessoal, olha só, qual o fator que explica o elevado desemprego dos trabalhadores? Tá bom? Se você analisar todas essas questões aqui, ó, você vai ver que a expulsão dos trabalhadores do campo no meio da política, do cercamento, que ocorreu em abundância de mão de obra nas cidades. Quando se gera um desemprego, isso aqui não precisa nem conhecer de história para responder essa, né? Por que o Brasil está tendo, aí em média 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil? Por quê? Ah, professor, é por causa da pandemia, tá? A pandemia é apenas uma ligação dos empregos. Antes da pandemia já tinha 12 milhões de desempregados. Isso eu estou dizendo desempregados, fora aqueles trabalhadores autônomos, né? Aquele que é a barraquinha de cachorro-quente, o cara que trabalha por conta própria. Mas desempregados já tinha 12 milhões antes. Agora estamos com 14 milhões. O que gerou esse desemprego? O quê? A redução do comércio, né? A diminuição da carga de trabalho. Então, o que aconteceu? Tem muita gente e pouco trabalho. Então, tem que mandar embora. Infelizmente, as empresas mandam embora alguns funcionários, fazem um limpa para diminuir o custo, né, de pagar a receita de salário. Entenderam? Então, não precisa nem entender muito de história. Se você trazer para a atualidade, você vai conseguir responder essa questão aí, né? Que se trata do quê? De simplesmente
As pessoas do campo migraram para a cidade, tendo maior número de gente dentro da cidade, diminuindo assim então a oferta de trabalho. Quanto mais pessoas, né, a busca de trabalho, você precisa do quê? Você vai qualificar os melhores e o restante vai ficar desempregado. Né? Oferta e demanda. Adam Smith. Adam Smith é um teórico, né, sobre a questão econômica, o liberalismo econômico que aconteceu nesse período aí. É uma obra muito boa para poder se entender a realidade econômica do nosso país atual. Tá? Na verdade, o capitalismo em si, para você entender o capitalismo em si, é necessário você ler pelo menos o resumo, né, de Adam Smith. Não vou cobrar isso de vocês agora, com certeza, mas isso aí vocês vão ver lá no ensino médio, tá bom? Lá no segundo ano do ensino médio. Vamos prosseguir então? A alternativa correta aí, qual que é? Letra D. Tá bom? Vamos para a questão 3 aqui. Para que você tenha um guia rápido do que o iluminismo defendia, podemos resumir as principais ideias da seguinte forma: a ciência e o método científico como a única forma de fazer e progredir a humanidade. A necessidade de tomar todos os homens cidadãos plenos, tornar todos os homens como cidadãos plenos. A necessidade de permitir que os homens se expressem livremente. A reformulação da sociedade, eliminando o privilégio da nobreza e do clero. 3. A primeira revolução industrial inglesa, ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, foi marcada pelo rápido avanço tecnológico. A produção de transportes produtivos, produtos de fábrica, em massa, só foram possíveis com a criação de máquinas velozes e precisas a essas máquinas. Professor, isso aí está falando de revolução industrial, não é de iluminismo, não. Pessoal, é do iluminismo. Nós vamos trabalhar a Revolução Industrial? Vamos, agora no segundo bimestre. Segundo bimestre nós já vamos ter um conteúdo falando sobre a Revolução Industrial. Então o senhor cobrou uma questão de que nós ainda nem vimos o conteúdo negativo. Estamos falando sobre o iluminismo, porque o iluminismo ele foi o quê? A extensão, o iluminismo foi a extensão para a Revolução Inglesa, para a Revolução Industrial. As ideias em si, né, da humanidade, as ideias em si da humanidade, elas trouxe à humanidade uma nova forma de pensar. Então, a partir do iluminismo, né, vamos ter vários conceitos. Não é o iluminismo que é o marco principal, podemos dizer assim, não é o iluminismo o marco principal da mudança das pessoas, tanto culturalmente, economicamente e politicamente. Não. Nós vemos que tem o Renascimento, reforma, contra-reforma, aí vem o iluminismo, né? Por que a gente está trabalhando dessa forma? Para que você entenda que o iluminismo ele foi o ápice, né? Ele foi a grandeza do conhecimento humano para que as coisas começassem a mudar. E a ciência avançou muito com o iluminismo, tá bom? Vamos lá então? Três, né? Possíveis com a criação de máquinas velozes e precisas. Essas máquinas eram movidas principalmente pelo uso de energia elétrica, foram combatidas pelo grupo de artesãos conhecidos como ludistas, mantiveram a Inglaterra no controle do capitalismo mercantil europeu, promoveram as transformações de simples operários em mestres artesãos? Não, pessoal, olha só, é a letra B. Foram combatidos pelos grupos de artesãos conhecidos como ludistas. Essa questão aqui é a mesma que a 4. Eu não sei nem se eu preciso ler a 4, olha só. Observe a imagem a seguir, que apresenta uma das formas de luta de resistência do trabalho europeu contra a produção, a profunda exploração que sofria nas primeiras etapas da Revolução Industrial. Olha só. Analisando a imagem, é correto afirmar que a estratégia de luta apresentada é: olha os trabalhadores aí destruindo as máquinas, né? O qual os trabalhadores destroem as máquinas das fábricas considerando o símbolo de opressão. É a letra C, ludismo, que é a mesma questão da 3, tá? Se você faz as atividades aqui consciente, você simplesmente resolve todas essas questões rapidamente, porque uma complementa a outra.
O movimento filosófico denominado iluminista surgiu na Europa do século XVIII, baseado-se na crença absoluta da razão como forma única do homem alcançar a tão sonhada autonomia intelectual, o progresso material, o desenvolvimento das virtudes morais, bem como o aprofundamento do conhecimento científico. Ademais, os pensamentos iluministas compartilhavam a ideia de que a razão humana alcançaria o homem a sublime condição de dominar o absoluto da natureza, o dominador absoluto da natureza. Tá? A partir das informações contidas no texto, é possível considerar que então a informação está no texto. Se você ler o texto, você vai ver aqui que vai falar sobre, professor, mas tem ali, os pensamentos iluministas acreditavam no conhecimento religioso. Corta, errado. Tá? Eles não acreditavam no pensamento religioso. Lembra lá? Aqui, tá falando no texto aqui, baseado na crença absoluta da razão e não da fé. Se você assistiu a aula, nós batemos muito nessa tecla aí. Os pensadores iluministas depositavam total confiança na capacidade da razão como forma de contraposição ao conhecimento advindo da concepção teocêntrica e do absoluto e do obscurantismo característico do senso comum? Sim, pessoal, é a letra B. Tá na cara aí, né? Aqui, depositava total confiança na capacidade da razão contra as concepções teocêntricas. O que é o teocentrismo? Deus como centro de tudo. Agora é o quê? O iluminismo defendia o quê? O antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Tá? Então, a letra B é a correta aí. Tranquilo? Então, pessoal, a gente precisa analisar muito bem essas questões para que possamos ter, né, aí uma atividade mais coerente. Beleza? Eu vou deixar aqui agora, vamos trabalhar a do mês de março. Já abri aqui a do mês de março, já apareceu aí para vocês. Bom, a do mês de março nós trabalhamos sobre o antigo regime. Então nós vamos dar agora essa revisão e a correção dessas atividades aí com vocês. Tá bom? Se você tem a atividade aí no seu celular, se você tem aí no seu caderno, tá? Já vai colocando, né, a correta aí, já faz um certinho se você acertou, faz um xizinho se você errou e marca, circula a que você acertou, pessoal. Tá bom? Quem ainda não fez, infelizmente, né, o prazo aí está acabando. Você só tem até sábado agora para entregar essas atividades. Estamos encerrando o bimestre. Isso vai saturar um pouco vocês, porque muitos não estão assistindo essa aula, então nem vai saber que o prazo já expirou. Tá? O prazo da plataforma expira agora no dia 29, né? Amanhã. Desculpa, no dia 29. Amanhã. Tô gravando isso aí, né? Eu tô no dia 28 aqui, pessoal. Tô gravando para vocês. Tô olhando no computador a data aqui. Tá bom? Mas esquece a data. A gente não pode trabalhar com data aqui, não. Beleza? Por quê? Porque essas aulas nossas são atemporais. Você pode assistir a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Só as atividades que elas têm o prazo específico devido ao prazo que o Estado nos dá para avaliarmos vocês. Beleza? Então vamos lá. Mês de março, atividade aí. Mas para o professor, mas essa atividade aí é a nossa mesmo, né, pessoal? Oitavo A, oitavo B, oitavo C com o professor Eduardo e oitavo E com o professor Wesley. Tá bom? Não sei como que eles estão trabalhando aí com vocês. Mas vamos lá, Antigo regime. Textinho básico aí. Tá? Antigo regime é o termo que designa o modo de governo do Estado e da sociedade francesa durante a Era Moderna. Embora existam vários outros exemplos dos reinos que podem ilustrar o conceito de monarquia no período, como na Espanha, na Inglaterra, a expressão em si costuma identificar predominantemente um modo de ser do Estado francês durante o período da dinastia Bourbon, antes da eclosão da Revolução Francesa. Lembrando também que nós vamos trabalhar, né, no bimestre que vem aí, a Revolução Francesa, né? Vamos trabalhar a Revolução Francesa, Revolução Industrial, que é conhecido como a Era das Revoluções, tá? O
Oitavo ano, pessoal, é conhecido como o estudo das revoluções. Porque nós vamos trabalhar, nós já vimos aí a Revolução Inglesa, o Antigo Regime, Monarquia, Iluminismo, Revolução Francesa, nós vamos ver independência das 13 colônias da América, se der tempo, né? Porque do jeito que está aí essa situação, acredito que nós vamos voltar. Eu tenho plena fé de que ainda nós vamos voltar às aulas presenciais. Talvez não da mesma forma que era, mas vamos voltar às aulas presenciais. As vacinas já estão aí sendo distribuídas para toda a população aí. De lento? Sim, está muito lento, mas eu creio que vai melhorar. No antigo regime, o princípio monárquico, ou seja, a pessoa, a instituição real, é sagrada, como visto pela cerimônia indispensável da coroação do novo monarca, o rei francês, inclusive, não atribuiu poderes curativos por meio de um simples toque. São atribuídos, né, poderes curativos. Então o cara era aí um representante de Deus na Terra, né? Lembra lá dos teóricos absolutistas, né? Jacques Bossuet, quem não viu, volta nas aulas lá, pessoal. Volta nas aulas. Esse texto aqui é apenas um texto de apoio para você realizar a atividade. Esse caráter religioso era da figura monárquica significava que o Estado francês tinha como objetivo alcançar a uniformidade religiosa entre os súditos. A essência sagrada da monarquia como um todo se inscreve, porém, em um sistema maior de simbolismo, onde a justiça e a dignidade real eram imortais, não dependendo das figuras dos monarcas. Daí vem a teoria dos dois corpos do rei. Um era humano, imortal, e o outro era a própria instituição monárquica, que era perpétua e passava sucessivamente a cada rei após o falecimento do seu predecessor. Essa transmissão era familiar, derivando-se da chamada mística de sangue. Né? Quem assiste aqueles filmes antigos fala sobre aí o sangue azul, né? O sangue azul aí. Tranquilo? Vamos prosseguir aqui. Eu não vou terminar de ler o texto, pessoal, porque a atividade aqui, e nós já vimos isso em aula, tá bom? É apenas um texto complementar. Espero que vocês já tenham lido. Com certeza, para que fazer essas atividades, já tem que ter lido. Tá bom? Vamos lá, porque senão a nossa aula fica muito extensa e cansativa. E não é o nosso intuito aqui. Fala aí, ó, mercantilismo, muito importante. Né? Exercício, ler o texto e responder as questões no caderno ou aqui mesmo na atividade. Tem muita gente que conseguiu fazer digitado aqui na atividade. Isso é muito bom, né? Para o professor corrigir. Aqueles que fazem no caderno, pessoal, toma cuidado na hora de bater a foto. Bata com o caderno perto, para que na hora que a gente poder ampliar no sistema, a gente conseguir enxergar, né, aí a letra de vocês, porque muitos escreveram de lápis, né, porque devido ao erro, escrever de lápis. E aí o lápis ele não aparece tanto na imagem, tá? Então fica muito difícil para nós, aí ver essas imagens aí. Tá bom? Então vamos lá. O que caracterizava o antigo regime? O que caracterizava o antigo regime? Eu vou falar com as minhas próprias palavras aqui, mas você tem aí o texto para responder, tá? Porque nós já lemos isso aqui no texto. O que caracterizava o antigo regime está lá no primeiro parágrafo, tá bom? O antigo regime era caracterizado, né? O antigo regime ele era caracterizado aí o modo de governo do Estado e da sociedade francesa durante a Era Moderna. Tá? Embora existiam vários outros exemplos dos reinos e podem ilustrar o conceito de monarquia no período, como na Espanha e na Inglaterra, entre si. Porque na Inglaterra se tornou, então, um absolutismo monárquico parlamentarista futuramente. Beleza? A outra questão aqui, qual o papel do monarca? O papel do monarca aqui, ele era uma instituição, um Estado. Né? Muitos responderam dessa forma aí, né? O papel do monarca, ele tinha uma característica religiosa, né? E uma figura também de Estado. Então ele não era apenas o Estado, ele era religioso e era o Estado. Então ele representava aí os dois poderes, né? O poder religioso e o poder do Estado. E no texto também coloca a teoria dos dois corpos dos reis aí, tá bom? Ele era escolhido por Deus e Deus colocava ele aí e a sua dinastia no poder
Vamos lá então. A outra questão. Qual a relação religiosa e o poder do monarca? Aqui, ó, religião, nós acabamos de responder. Além dele ter o poder religioso, o poder do Estado, né? A característica principal é fazer com que, né, além de ser escolhido por Deus para liderar, o rei tinha um importante laço com seus súditos numa dinâmica frequentemente consagrada no início da Idade Moderna, como a de um casamento. No caso do dote trazido pela população, em geral, seria o próprio domínio a ser exercido soberano sobre eles. Então a resposta está aí. O rei era colocado pela igreja, foi colocado pela igreja, sendo aí um representante religioso, um representante de Estado, com poderes, né, dinásticos, onde era passado de pai para filho. O exemplo geral que nós temos aí é o rei Luís XIV, lembra? O Estado sou eu, o rei Sol. Vamos lá para a última questão. Questões super simples que está no próprio texto aí. Agora escreva uma síntese sobre o que você entendeu do mercantilismo. Olha só, pessoal, mercantilismo. O mapa mental aqui, ó. Né? Cadê o mapa mental? Aqui embaixo. Está aqui embaixo. Mapa mental do mercantilismo. O que era o mercantilismo? Lembra da nossa aula? Possuíam aí várias características, né? O metalismo, que é o acúmulo de metais do país, balança comercial favorável, que é superávit, né? Se importa mais, se exporta mais e importa menos. Protecionismo, onde você protege todos os seus produtos, né? E colonialismo, né? Que é o pacto colonial entre a metrópole e a colônia. Né? Lembra lá que eu falei na aula? A colônia só poderia negociar os seus produtos com a metrópole só poderia comprar com a sua colônia ou as suas colônias, porque a metrópole tinha várias colônias. E a intervenção do Estado na atividade econômica, o intervencionismo. O rei tinha plenos poderes para mudar a economia. Então, o que você deveria, a principal característica aí do mercantilismo, se você entender, colocar passo a passo o que é o intervencionismo, o que é o metalismo, o que é a balança comercial favorável, colonialismo, tá? Bolinismo. Então, todas essas características aí que vocês deveriam colocar nesta questão para considerar ela totalmente correta. É um resuminho básico de como era a economia nesse período aí. Professor, por que isso é importante para nós hoje? Já que né, professor de história tem sempre essas perguntas que faz. Por que isso é importante para nós agora, sendo que a gente está no sistema capitalista? Para que você entenda a transição, né? O mercantilismo foi uma transição entre feudalismo, Idade Média e capitalismo aqui, ó. Tá? Então, o mercantilismo foi essa transição da questão econômica mundial. Hoje, nós já temos aí o capitalismo, né, o tempo do capitalismo, quase 500 anos aí ou mais. E aí agora nós estamos começando a entrar no novo sistema econômico. Muita gente não percebe, mas já estamos entrando no novo sistema econômico, que é a economia digital. Né? Quem já ouviu falar em bitcoins? Então, economia digital. Nós estamos entrando no novo conceito econômico. Pix, né? Não é mais cartão. Você faz a transferência apenas por causa do número. São códigos, né, para você fazer agora transações financeiras. Então, está se mudando. Muita gente já não carrega mais o cartão, muita gente não carrega mais o dinheiro, papel, né? Faz o quê? Carrega o celular, porque no celular você pode fazer o Pix. No celular você compra ações. No celular você vende ações. E você compra bitcoins, que é a moeda digital. Então, nós estamos entrando já numa transição que lá na frente, posteriormente, novas gerações, talvez filhos ou netos de vocês, vão estar estudando essa transição. Não sei como que ela vai ser. Né? Ela já está acontecendo gradativamente. Ela pode mudar, né, lá na frente e termos aí algo mais concreto. Porque até então está tudo meio obscuro. Muita gente paga em dinheiro, muita gente paga em cartão, muita gente
paga em cheque ainda. Tem gente que paga em cheque ainda. Muita gente faz, os jovens, né, mais atualizados, estão fazendo transação de Pix, comprando bitcoins nas ações em valores. Então, esse mundo aí, ele está bem agora atualizando. Nós estamos passando por um momento de transição. E talvez essa pandemia seja o marco, né? Talvez seja o marco. Porque a história trabalha com marcos, né? A Idade Moderna veio a partir de quando? Queda de Constantinopla, fim da Idade Média. Então, um marco. Sempre tem um marco aonde vem a saída ou o início dessa transição. Beleza? Pessoal, vou ficar por aqui. Nossa palavra-chave é compromisso. Precisamos ter compromisso para entregar as atividades no prazo. Precisamos ter compromisso para fazer, né, o formulário digital. Precisamos ter compromisso para cumprir com todas as tarefas em casa, online. Tá bom? Então, até a próxima aula aí. Se Deus quiser, tamo junto. Força para todos aí. Espero que todos estejam bem. Até mais, pessoal.